Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 31/12/2024. Hoje sabemos que o Evangelho de Cristo está sendo distorcido. Eu vou dar um estudo aqui sobre esse assunto, sobre o outro Evangelho sem ser o nosso. Minhas irmãs, meus irmãos da Igreja Pentecostal, o Ministério de Jesus Cristo, vocês vão estudar comigo, estudar juntos para nós aprender a Palavra de Deus. Então eu queria que todos vocês, se não tiver tempo agora, mas depois você abre esse vídeo, esse clipe, e que você participa dessa mensagem, se for possível, porque é muito bom. Eu vou trazer agora um ensinamento sobre o outro evangelho sem ser o nosso, o evangelho distorcido. Muitos pastores, muitos falsos profetas, irmãos, estão defraudando a palavra de Deus. Então vamos começar agora no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4, e já vou ler para vocês. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Com razão, então, sofrereis. Então, meus irmãos, vocês que estão aí agora no YouTube, deixe seus comentários, tira da mente a dúvida. Se tiver alguma dúvida, você pode até escrever aí, pedir uma força minha para poder responder mais claro, mas eu vou falar o máximo para você entender o evangelho de hoje e de ontem. O de ontem era muito diferente de hoje. Existe evangelho verdadeiro? Existe, mas é poucos que pregam a verdadeira palavra. São poucos, são contados em dedos. Mas o evangelho falso, como disse aqui, eu acabei de ler claramente, que o outro evangelho sem ser o nosso, glória a Deus. Porque se alguém for pregar-vos outro evangelho, outro espírito, trazer outro espírito, abraçar outro evangelho, sem ser o nosso, você tem que estar desconfiando, porque o evangelho de Cristo lhe transforma. O evangelho de Jesus ele traz uma renovação nas mentes das pessoas. O evangelho falso, um evangelho sem o poder de Deus, um evangelho falsificado, ele não tem transformação, tem só uma aparência de crença, mas realmente não tem nada de Deus. O evangelho de Cristo lhe transforma por dentro e por fora, tem uma transformação. E aqui Paulo escrevendo que muitos estão pregando outro Jesus, recebendo outro Espírito e outro evangelho. E é verdade, irmãos. E sabemos que o evangelho de Cristo ele está sendo assim blasfemado. O evangelho de Cristo hoje está sendo escandalizado por causa da mentira do evangelho disfarçado. Porque o evangelho disfarçado, irmãos, ele traz escândalo. O evangelho, um espírito que diz que é o Espírito Santo, e dizendo que é o Senhor que está falando, mas não é Deus nada, porque Deus não opera na mentira, Jesus não opera, o Espírito Santo não opera
na vaidade. O Evangelho de Cristo, ele traz a diferença, quem serve a Deus e serve o mundo. O Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho de transformação, de mostrar para aquela pessoa ali que você é diferente de outros. Mas um Evangelho falso, distorcido por muitos falsos profetas e pastores e mulheres que dizem que servem a Deus, não tem transformação, continua igual o ímpio. Não é verdade? Continua igual o mundo, não tem mudança. Então, um evangelho falso, um evangelho que não foi abraçado com amor e nem reconheceu que Jesus morreu por nós. Um evangelho que não tem tranquilidade, não tem amor. Mas o evangelho de Cristo, verdadeiramente, do Espírito Santo, ele traz o amor, transformação, não tem ansiedade, depressão, tem lutas, mas com vitórias. Agora, o evangelho falso, ele nunca transforma ninguém. A pessoa sempre está com ansiedade, com a depressão, está derrotado, está sempre doente, está sempre ali desanimado, não tem firmeza. Então, não foram transformados com o evangelho certo, um evangelho de Jesus Cristo. Não foi. Porque o evangelho falso, ele só traz amargura na vida das pessoas. Então, Paulo escreveu aqui essa mensagem, essa palavra, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebereis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, a pessoa que não obedeceu o evangelho verdadeiro vão sofrer a consequência do evangelho falso. Sofrer significa doenças espiritual, fisicamente, não tem paz, não tem amor, lutas travado. É isso aí que acontece. Pessoas não têm transformação no evangelho falso. Mas o evangelho verdadeiro, ele traz paz, alegria, amor, tem lutas, mas com vitórias, com bênção. Agora vamos passar para outro livro. Vamos ler aqui agora no livro Gálatas capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, eu vou abrir aqui o livro, né? Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Ainda que seja nós mesmos e o outro anjo trazer outro evangelho sem ser o nosso, ele é anátema. Significa amaldiçoado. Se alguém dizer para ti que tem que ser por aqui o caminho de Jesus, sem ser da Bíblia, você está sendo amaldiçoado por essa pessoa que distorceu. Nem que nós mesmos, irmãos, trazer outro evangelho sem ser o de Cristo, sem ser da Bíblia, nós somos amaldiçoados. Então nós temos de pregar o evangelho verdadeiro, um evangelho que transforma, um evangelho do amor, um evangelho que o crente não perde batalha. Mas quando a pessoa está com o evangelho realmente que diz que serve o Senhor e nunca teve mudança, é porque o evangelho que você está é um evangelho falso, não tem transformação. Ainda que venha um anjo do céu anunciar outro evangelho dizendo que é isso, 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 você não pode acreditar, porque a Bíblia condena a doutrina dos espíritas, né? Ele diz que as pessoas que morrem vão como é que diz a palavra? Se me lembrar aqui um pouquinho aqui. Rescarnar. Os espíritas falam que vão encarnar, né? A pessoas que morreram vão encarnar em outras pessoas, né? Aí o demônio vem, usa
o nome da pessoa que morreu e fala que tem de ficar assim, que você está bem, que essa pessoa tá no paraíso, que essa pessoa está feliz, mas é um espírito enganador, um anjo, né, enganador, que veio enganar as pessoas aqui na terra. Então muitas pessoas estão sendo enganadas através desses ensinamentos dos espíritas, esses espíritas enganadores aí, esses falsos profetas mentirosos. Nem que seja um outro anjo trazer outro evangelho sem ser o nosso é amaldiçoado, né? Então não podemos confirmar uma coisa que não está escrito na Bíblia, colocar uma doutrina sem ser bíblico. Tem que pregar aquilo que está na Bíblia, né? Então, se for alguém trazer outro Jesus sem ser o nosso, sai fora desse ministério. Se você vê uma igreja, um ministério que é uma bagunça, né, pastores demasiado, ali dão uma santa ceia para as pessoas que não foram batizados, que não são casados, que vivem com as roupas todas rasgadas, mundana, né, usa as vaidades. A Bíblia fala contra isto. Então não pode pregar, essa pessoa não pode entrar nesse ministério, porque se você entrar nessa obra, vocês vão ficar cego espiritual, porque não é um evangelho sadio, não é um evangelho de salvação, não, é um evangelho da vaidade, um evangelho falso, de tristeza e depressão, ansiedade, um evangelho que não tem transformação. Mas o evangelho de Cristo, realmente, o evangelho da palavra, é o evangelho da transformação, um evangelho de paz, de amor. Realmente a luta vem, mas tem vitórias na oração, tem vitórias na obediência, na santidade, o evangelho sadio. Então, se vir outro anjo trazer um evangelho sem ser o nosso, é amaldiçoado, sai fora dele. Eu sonhei que o anjo mandou fazer isso. Cuidado, pode ser o demônio. Eu sonhei que meu pai veio falar comigo. É um anjo enganando você por trás. Então vamos vigiar, vamos buscar mais a Deus, amém? Vamos ler mais um, estudando aqui dando um estudo sobre o outro evangelho, sem ser o nosso, né? Tito capítulo 1, versículo 15, diz assim, Tito capítulo 1, versículo 15, diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas não, negam com as obras. Amém, meus irmãos? Então, muitas pessoas hoje, como diz aqui a palavra de Deus, estamos falando aqui do outro evangelho sem ser o nosso, o evangelho do caminho largo. Tudo isso não faz mal, não é pecado. É verdade, é um caminho fácil para a perdição. O caminho difícil, o caminho apertado é um caminho da verdade. Os puros, tudo para ele é pecado. Para as pessoas que são puros diante do Senhor, eles não se contaminam com o mundo. Mesmo que o diabo tenta, luta para tirar ele da igreja, ela da igreja, mas eles sempre falam, isso é pecado, não posso fazer isso. Então, os puros não se contaminam com as coisas do mundo, mas os impuros, os infiéis, nada para eles contamina. Por quê? Porque tudo para eles não é pecado. Tudo para essas pessoas não é pecado. Isso não é pecado, jogar bola não é pecado, pintar cabelo não é pintado, cortar cabelo não é pecado, pintar as unhas igual os ímpios lá fora não é pecado, jogar bola não é pecado, assistir televisão não é pecado, ir para o cinema não é pecado, ir para o carnaval não é pecado, e fazer outras coisas terríveis não é pecado. Então, para eles nada é pecado. Por quê? Porque eles estão impuros. Então, os impuros nada é contaminados, porque para eles nada
nada é pecado, né? Como diz aqui, né? Deus usou Tito, né? Deus usou Paulo para falar com Tito. Todas as coisas são puras para os contaminados, aliás, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Nada é puro para os contaminados. Tudo é sadio nos olhos deles, mas estão cegos com um evangelho falso, que não tem transformação. Um evangelho que não traz paz, realmente. São um engano de um espírito falso dentro das igrejas hoje. Um espírito sem ser o nosso, sem ser o Espírito, sem ser o verdadeiro, que é o Espírito Santo. Um evangelho sem ser o nosso verdadeiro, da porta estreita, não é. É da porta larga. Um evangelho que recebe tudo dentro dessas dominações, dessas igrejas, desses ministérios. Aí aceita tudo que é mundanismo está dentro das igrejas hoje. E o mundo está entrando cada dia mais. Então, para eles não é pecado. Por quê? Porque estão cegos, são impuros diante de Deus. Não reconhecem que isso é pecado. Estão presos, estão cauterizados as suas próprias consciências. Estão presos nos seus pecados, dentro da igreja. Usa o nome de Jesus, mas nunca mudou suas vidas. E é por isso que muitos me dizem assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós estava evangelizando, pregando o evangelho, expulsando os demônios. Jesus vai responder: nunca vos conheço, nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versículo 21. Então, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Tem muitos aí, irmãos, enganados hoje, muitos que não têm mais paz, vivem tomando remédio controlado, vivem doente. Por causa de quê? Por causa do pecado. Que você está numa igreja, num ministério que não tem transformação, os pastores estão enganando você, só tomando o seu dízimo aí, arrancando as suas ofertas, mas não fala a verdade, porque eles não têm coragem. Eles nasceram para perdição, eles não ensinam a verdade, o caminho certo. Aleluia. Vamos lá, vamos ler mais uma. Tito capítulo 1 e 10, diz assim: porque há muitos desordenados faladores, e versículo 11, aos quais convém tampar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por top ganância. Acabei de falar aqui, esses falsos profetas, falsos pastores e mulheres que dizem que servem a Deus, essas pastoras que abrem igreja para ganhar dinheiro por ganância, eles não querem pregar a doutrina não, pregar a verdadeira palavra não, porque a Bíblia condena os pecados das coisas que as pessoas estão praticando. Existem os mandamentos de Deus, não é só porque o mandamento de Deus é só amar o seu próximo, nem o teu próximo que você está amando, que não perdoa o seu irmão, não perdoa não sei o que mais lá. É tantas coisas, o diabo está enganando aí. Como diz aqui, os pastores hoje estão destruindo casas inteiras dentro das igrejas, destruindo as pessoas. Um evangelho que não tem transformação, um evangelho de derrota na vida das pessoas. Porque o evangelho de Cristo Jesus é o evangelho de transformação, de santidade e paz, um evangelho de amor, um evangelho de perdão, um evangelho de transformação. A diferença que serve a Deus e serve o mundo. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora, um evangelho que traz derrota, está na igreja, nunca muda, está na igreja ali, não sente nada, só naquele momento ali que o pastor orou ali, colocou a mão para dar uma disfarça, mas não tem transformação. Então não adianta nada. O evangelho de Cristo, ele salva o homem do pecado. Então, muitos falsos profetas estão destruindo as casas, destruindo as pessoas por causa de ganância de dinheiro, ensinando o que não convém. O seu ensinamento o que é? O ensinamento deles dizendo que isso aqui não é pecado. Não, que esses pastores que pregam aí
contra essas coisas aí, não tem nada a ver não. Você pode andar de calça comprida, você pode andar você pode ir para as praias, você pode jogar bola, assistir jogo, você pode assistir novelas, isso nada a ver não, isso não tem nada a ver. Um evangelho disfarçado, um evangelho falso, irmãos. Um evangelho falso. Esses pastores que entraram agora de 20 anos, já nasceu para perdição, para ensinar mentira e heresias. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 4. O que diz aqui? Vamos lá? Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Vocês que estão aprendendo a palavra de Deus, não saia daí, fica até o fim, estuda comigo essa palavra, porque é muito bom nós aprender uns com os outros, não é verdade, meus irmãos? Então vamos ler aqui Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém, meus irmãos? Então, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Sabe o que significa essa mensagem, irmão? Essa palavra aqui, esse ensinamento de hoje, essa palavra aqui em Tiago. Adúlteros são pessoas que estão adulterando a palavra de Deus, e adúlteras são mulheres adulterando aquilo que Deus deixou, que combate contra o pecado, e elas dizem que não é pecado, e eles dizem também que não é pecado. Está adulterando a palavra de Deus. Então ele está sendo enganado também muita gente. Como diz aqui a Bíblia, que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se a pessoa quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Então, se você ainda tem um mundo, se batizou, mas continua no pecado com as vaidades, você não está transformado, minha irmã, e nem você, meu irmão, não está transformado, porque o Evangelho de Cristo ele tem que ter mudança, ele tem que largar o pecado. Ou serve ao mundo, ou você serve a Deus, um dos dois. E aqui Deus usou Tiago falando, os adúlteros e adúlteras são aquelas pessoas que estão adulterando a palavra de Deus, distorcendo o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado você jogar bola, assistir jogo, porque são dos ímpios, estão participando com o mundanismo, é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado você ficar sem camisas e de calção, é pecado, está na Bíblia. Apocalipse capítulo 16 diz, Apocalipse capítulo 16, 15, né? Bem-aventurados aqueles que não andam nu e nem se veja a sua nudez. Então, muitas pessoas distorcem, está escrito na Bíblia, né? Por quê? Para ganhar dinheiro na igreja que eles abrem, no ministério que eles abrem, para ganhar dinheiro e para encher de gente ali, e deixa as pessoas só no louvorzão, e ensina só o Velho Testamento ali, as mensagens dos profetas ali, só palavras que não machucam ninguém, que não ensina a verdade, a porta verdadeira, porque Jesus pregava a verdade. Jesus chamava o povo de cobra, um povo que não deixava ninguém entrar, e nem eles entravam. Jesus pregava contra o pecado, né? Então, aqui Deus falando aqui, usando Tiago, os adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Então, se a pessoa tiver amizade com o mundo, com as vaidades do mundo, é inimigo de Deus. No livro também de 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, a pessoa que tiver o mundo, o jogo, é o mundo. Assistir jogo na televisão é o mundo. Novela o quê? O que novela é? Filmes é o quê? Música mundana é o quê? Aí eu sou crente. Não importa, se você não obedecer a Deus, você vai ficar. O Evangelho de Cristo é para transformar, não é para ficar usando as coisas do mundo, senão vai ficar, não vai subir, só vai subir para a glória de Cristo. As prudentes que têm azeite, essas vão subir, são as pessoas que estão preparadas, no Evangelho de oração, um Evangelho de doutrina, um Evangelho que prega a verdadeira palavra, a verdadeira santidade, um Evangelho que transforma,
de evangelização, um evangelho não de engano, não de ganância, mas um evangelho de transformação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele sofreu por nós, e nós também temos de pregar o evangelho, a verdadeira, o que Ele falou. Agora, o que estão distorcendo aí, tem muitos aí adúlteros e adúlteras, trazendo o evangelho sem ser de Cristo, enganando as pessoas. Esses aí vão se dar diante do trono branco, para ser julgados diante do Senhor. Por isso que a Bíblia vai julgar. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vai abrir os livros para julgar nações, os mortos e os vivos, todos vão ser julgados diante do Senhor, conforme as vossas obras. Se a tua obra, minha irmã, foi para o lado tortuoso, se as tuas obras foi para o lado fácil da porta larga, você vai dar de conta diante do Senhor através dos livros que vai abrir naquele dia para julgar nações. Todos os povos vão ser julgados o que fizeram na terra, ou bem ou mal. Então, vamos ler mais um livro. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Vocês que estão participando aí comigo aí, Deus abençoe vocês. Vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Então, vai chegar tempo, já chegou o tempo, de muitos não suportar mais a sã doutrina, a verdadeira palavra, irmãos. Essa aqui, ó. Muitos não vai suportar mais, não vai ficar mais na igreja, dizer que o pastor é muito duro, que o pastor é muito julgador, quer ser santo demais. Mas feliz é o pastor que prega a verdade. É poucos, irmãos, é pouco. De 100, tiver 3 é muito. Mulheres de Deus também hoje estão se corrompendo com a vaidade, abrindo igrejas para não obedecer mais pastores, igrejas, dominações. Abre igreja para ganhar dinheiro. E muitos, não vou dizer todos aí, mas tem muitas que já se corromperam por causa da ganância de dinheiro. Prega uma porta larga, uma porta fácil, não ensina a verdadeira palavra, como diz aqui a Bíblia. Louvado seja Deus. Paulo escreveu aqui que vai chegar tempo que muitos apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios. Qual são a doutrina de demônios? Doutrina deles aí, que pode andar como eles querem, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem fazer o que a carne manda, mas nós que estamos ligados no Espírito, no Evangelho verdadeiro, santo, nós temos que obedecer à voz de Deus, mostrar para o povo que nós somos diferentes, mostrar para os ímpios que nós somos diferentes, não somos igual a eles, nós não somos igual a eles, nós somos transformados em outra pessoa. O que nós fizemos antigamente, nós não fazemos mais hoje. Tem crente, irmão, que nunca mudou, continua sempre no erro, continua sempre fazendo a vontade deles. Eles estão com a mente cauterizada, é contra a gente, não concorda com o que nós falamos, debate o que nós falamos, mas naquele dia, Deus vai cobrar duramente desses pastores falsos, dessas mulheres que dizem que servem o Senhor, vão dar diante de Deus, vão dar de conta do que fizeram diante do Senhor. E aqui diz Paulo que vai chegar tempo que o amor de muitos vão se esfriar, como Jesus falou, e Paulo falou que vai chegar tempo que muitos não suportarão mais a doutrina. A doutrina, irmão, que está falando é você andar em santidade, ser diferente do mundo. Ou você é crente ou você é do inimigo. Então, eu quero ser de Jesus, não quero me contaminar com as redes sociais, com as coisas do mundo, com desses programas que tem aí que está derrotando muitos evangélicos, e muitos crentes gelados, frio, não sente mais nada, não tem mais profecia na igreja de verdadeiro, não tem mais choro, quase ninguém chora mais pelo Espírito, chora pela carne, pela angústia, por causa das doenças. O evangelho está sendo assim pisado pela mentira. A mentira hoje está sendo mais forte do que a verdadeira palavra. Mas Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muito esfriarão.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu deixo para vocês essa mensagem, meus irmãos. Muito obrigado. Vocês que aprenderam um pouco sobre esse estudo, sabemos que a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes e nós temos de viver o Evangelho, tem que ser diferente. Você tem de mudar o seu jeito, você tem de mudar as suas vestes. Mude os seus caminhos, irmão, tortuosos. Ande no caminho certo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.